Olá, investidor! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holdagrafista. Nesse vídeo eu vou trazer uma análise dos dividendos do Banco Banestes. Vou trazer um histórico, vou trazer uma projeção e também os preços teto para a ação BES3, ok? Bom, já começando sem enrolação, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a cotação das ações BES3, ou seja, as ações ordinárias do Banco Banestes, estão valendo R$ 5,48 no mercado. Aqui na parte de cima eu coloquei o gráfico com o histórico do pagamento de dividendos desde 2004 até os dias atuais. Esse aqui foi o histórico. Bom, e apenas nos últimos 10 anos, ele já pagou um total de R$ 2,48 por ação, ok? Portanto, quem investiu lá atrás, lá no passado, já reaveu seu capital, ou seja, recuperou um total de R$ 2,48 por cada ação BES3 na qual ele investiu. E nos últimos anos, nos últimos 10 anos, o payout médio do banco foi de 44,37%. O que isso quer dizer? Basicamente, quanto do lucro líquido que ele teve, que ele distribuiu para seus acionistas através de dividendos, ok? Isso significa o payout. Bom, daí aqui eu tenho o histórico de dividend yield, que é basicamente o quê? Os dividendos que ele distribuiu a cada ano em relação à cotação das suas ações. Isso aqui é para a gente conseguir ter uma noção se historicamente o mercado costuma precificar esse banco em relação aos seus dividendos um pouco mal, né? Ele precifica um pouco mal em relação aos seus dividendos e por isso que ele sempre costuma ser um bom pagador de dividendos. E eu consegui puxar o histórico aqui desde o ano de 2004, mas o ano de 2004 especificamente e o ano de 2005 não considerei, ok? 2005 ele não pagou dividendos e 2004 ele pagou um muito pequeno, principalmente por ser seu primeiro ano na bolsa, então eu não considerei. Eu considerei a partir de 2006 até o ano de 2022. E eu fiz uma média de dividend yield de todos esses anos. Deu um resultado de 5,6%. O que, na minha opinião, acaba sendo um dividend yield interessante sim, para quem investe em empresas focando justamente em dividendos, ok? Bom, aqui eu tenho o seu gráfico bem certinho, com o histórico de cotações em relação aos dividendos distribuídos e em relação aos lucros que o banco gerou. Basicamente, a linha pontilhada é a cotação, a linha verde é esses dividendos e a linha roxa é o lucro que o banco gerou. E agora, qual que teria sido sua rentabilidade em questão de porcentagem? Se você tivesse investido há exatos 10 anos atrás. Se você tivesse investido, hoje em dia a sua rentabilidade seria de cerca de 376%, sem considerar os dividendos. Se nós considerarmos os dividendos, essa rentabilidade ainda por cima salta de 376% para 524%. É esse o nível de diferença que os dividendos fizeram na rentabilidade de quem investiu nesse banco. Agora, uma simulação um pouco mais avançada, que eu fiz lá dentro da plataforma do AGF+. Se você tivesse investido R$1.000 todo mês, desde lá de agosto de 2012 até agosto de 2022, que é quando eu estou gravando esse vídeo, portanto, nos últimos 10 anos, qual que teria sido o seu resultado? Basicamente, você teria tirado do seu bolso durante esses 10 anos um total de R$122 mil e você teria recebido apenas em dividendos um total de R$71 mil, sendo que o seu custo de aquisição, que seria mais ou menos ali a soma desses dois, ficaria em R$192 mil. A soma, basicamente, por que o custo de aquisição fica assim? Porque nessa simulação aqui, basicamente, ele é para pegar todos os proventos que você recebeu e reinvestir na mesma empresa automaticamente, independente da cotação da ação, entendeu? Portanto, seu patrimônio hoje em dia acumulado seria de R$286 mil. Mas o que é interessante a gente notar é que a gente teria tirado do bolso, de fato, R$122 mil, mas o patrimônio que a gente teria hoje em dia seria de R$286 mil. Portanto, você teria ganhado uma rentabilidade ali que possibilitaria basicamente mais do que dobrar o capital investido nesse tempo.
Então acabou se provando com o tempo um belo investimento. Daí agora o que acontece? Aqui na parte de cima eu tenho o seu gráfico que mostra para nós toda a trajetória de toda essa trajetória, de toda essa jornada que você teve. Basicamente, a linha verde é o seu patrimônio acumulado, enquanto que a linha amarela é os dividendos que você recebeu, a linha roxa é o desembolso e a linha vermelha é o custo de aquisição, que é a soma daqueles dois. E na parte de baixo seria a sua renda passiva que você teria recebido investindo nesse banco. Basicamente, em 2012 e 2013, o que aconteceu? Eu não considerei nesse cálculo aqui, porque nesses anos teve até dividendos ao qual você passou pela Datacom, ou seja, a data para ter direito a esses dividendos, mas em todas as principais plataformas que eu visitei, consta que esses dividendos não foram pagos ainda. Então, basicamente, você tem o direito de receber o dividendo, mas eles não foram pagos na sua conta ainda. Portanto, através dessa simulação aqui também, o banco acabou começando a pagar dividendos a partir de 2014. Então, eu fiz a comparação de 2014 até 2021, já que 2022 ainda não acabou. E em relação a esses 2 anos aqui, o seu crescimento por ano, em média, da sua renda passiva, ou seja, dos dividendos que você recebeu, foi de 69,14%. Foi o crescimento médio que você teve nesses anos. Agora é uma outra simulação. E se você tivesse investido 10 mil reais há 10 anos atrás? O que aconteceu nesse caso aqui? Devido a vários desdobramentos e agrupamentos que ocorreram lá por volta de agosto de 2012, eu coloquei essa simulação aqui de agosto a agosto, só que acabou distorcendo bastante os gráficos e o resultado por si só. Então eu adiantei um mês, botei para setembro de 2012 e comparei com um mês de agora, ok? Um mês de diferença não vai mudar tanto assim o resultado final, e aqui acaba não distorcendo tanto o gráfico, porque acabou atrapalhando um pouquinho. Mas, comparando aqui com essas datas aqui, esses meses específicos, nós conseguimos ver que o seu desembolso foi os 10 mil, logicamente. Os proventos que você recebeu foram de quase 9 mil reais durante esse tempo aí. E o seu custo de aquisição ficou nesses quase 19 mil reais. Mas o seu patrimônio hoje em dia seria de mais de 29 mil reais, o seu patrimônio total final hoje em dia. E aqui nesse caso, nesse exemplo aqui, eu gosto sempre de trazer esses 10 mil reais corrigidos pela inflação. E basicamente esses 10 mil reais nesse período aí, corrigidos pelo IPCA, que é o principal índice de inflação calculado pelo IBGE, teria gerado o quê? R$18.410. E pelo IGPM, que é o principal índice de inflação calculado pela Fundação Getúlio Vargas, teria virado R$24.486, basicamente. Então, esse investimento aqui acabou superando os 2 principais índices de inflação do nosso mercado, ok? Que é a mesma situação. Na parte de cima nós temos o gráfico que representa toda essa trajetória, e na parte de baixo eu fiz um comparativo entre o crescimento de 2014 dos dividendos e de 2021, ok? O seu dividendo, o crescimento anual composto que você teve foi de cerca de 43,43% ao ano em média, ok? Mas aqui é interessante que a gente anotar assim, ó, que foi um crescimento anual composto menor do que na outra situação, mas aqui você apenas tirou o dinheiro do seu bolso uma única vez e investiu. Você não precisou ficar fazendo novos aportes, tirando mais dinheiro do bolso. Aqui basicamente você investiu uma única vez e depois o dinheiro que esse dinheiro ficou gerando, você ficou reinvestindo. Então você não teve novos custos. Bom, se você quiser testar o AGF com 30% de desconto e por 30 dias grátis, acesse o primeiro link aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado que você vai ter essa oportunidade, ok? Bom, sem mais enrolação, já voltando ao conteúdo, como eu falei anteriormente, a cotação é de R$ 5,48. Isso representa para nós um dividend yield atual de 9,72%. O que quer dizer esse dividend yield atual?
que os dividendos que esse banco distribuiu nos últimos 12 meses para cada ação, em relação à cotação atual da ação, representa esses 9,72%. Mas, como considerei apenas os últimos 12 meses, eu peguei um histórico um pouco maior, o histórico de dividendos dos últimos 5 anos e fiz uma média. Numa média, a distribuição anual desses dividendos por esse banco ficou em cerca de 26 centavos por cada ação na média. E se eu pego esses 26 centavos e comparo com a cotação atual, dá cerca de 4,77% de dividend yield, digamos assim, projetado com base nesse histórico. E com base nisso, nós podemos traçar nossos preços teto. Basicamente, o que é o preço teto? Se você tem um foco de receber 6% de dividendos ao ano, com base no capital que você está investindo agora, você deve comprar pelo menos abaixo do preço teto de 6%. Porque daí é provável que você vai receber de volta ao ano do capital que você está investindo agora, pelo menos 6% em dividendos. Isso fora se a empresa crescer os seus lucros e aumentar esses dividendos, ou se ela valorizar e você ganhar nessa valorização patrimonial. Mas aqui é considerando a média de dividendos dos últimos 5 anos, ok? Com base nisso, nós temos o preço teto de 6% de R$ 4,36, de 8% de R$ 3,26 e de 10% de R$ 2,61. E é claro, eu sei que você deve estar pensando que esses preços tetos são muito conservadores. Porque como é que a empresa agora tem um dividend yield de 9,72% e você me diz que com base no histórico dela, ela está com um 4,77%? Bom, para você que gosta de ser um pouco mais otimista, o que eu fiz? Eu fiz uma projeção de dividendos que a empresa provavelmente vai pagar nos próximos 12 meses, mais precisamente no próximo ano. O que eu fiz? Eu peguei o lucro por ação, que é basicamente o lucro líquido da empresa distribuído pelo total de ações da qual ela é composta, e apliquei sobre esse lucro por ação um crescimento de dividendos. Um crescimento de lucros. Ok? E de onde é que eu tirei a porcentagem para fazer esse crescimento de lucros? Eu peguei a média de crescimento dos lucros que essa empresa teve nos últimos 10 anos, que foi basicamente por volta de 9% de crescimento dos lucros ao ano em média que esse banco teve. Então eu peguei o lucro por ação que ele tem atualmente e apliquei esses 9% a mais de lucratividade. Ou seja, se ele simplesmente manter o mesmo ritmo de crescimento nos lucros que ele teve nos últimos anos. Pegando isso aqui, esse lucro por ação, eu ainda multipliquei pelo payout médio que esse banco teve nos últimos 5 anos. Ou seja, quanto desse lucro que ele distribuiu para os seus acionistas através de dividendos, entendeu? Eu peguei o payout médio dos últimos 5 anos, que foi cerca de 52%. 52% de todo o lucro líquido o banco distribuiu através de dividendos. Então, eu peguei esse lucro por ação, apliquei esse crescimento de dividendos, esse crescimento de lucros, e fiz e multipliquei pelo payout médio dos últimos 5 anos. O resultado foi um dividendo projetado de 59 centavos para cada ação desse banco. Isso nos dá um dividend yield projetivo de 10,75%. Ou seja, bem mais otimista. E com base nisso, nós temos novos preços teto de 6% de R$ 9,83, de 8% de R$ 7,37 e de 10% de R$ 5,90. Mas, se você acha que esses preços teto com base nesse histórico aqui é muito conservador, e se você acha que esses preços teto com base nessa projeção é muito arrojado, e a empresa não tem condições de entregar esse resultado, eu fiz uma média. Sim, eu fiz uma média entre os dois. Considerei tanto o histórico quanto a projeção e fiz uma média entre os dois. E com isso eu criei um novo preço teto. E um preço teto de 6% de R$ 7,09, de 8% de R$ 5,31 e de 10% de R$ 4,25. Dessa forma, com esses preços teto aqui, é bem provável que você está sendo muito mais conservador. Não tão conservador como considerando o histórico e nem tão arrojado
quanto considerando essa projeção, porque você considerou os dois, entendeu? E com base nisso, na cotação atual de R$ 5,48, essa ação estaria com um yield projetado de 7,77%, ok? Bom, esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, ok? É bom avisar que eu estou trazendo essas informações aqui para auxiliar vocês a tomar suas decisões, mas a decisão final de investimentos aí é com vocês. Eu não posso tomar decisão por vocês, porque eu não sou analista CNPI ainda, ok? Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se sim, eu peço que você deixe o like e se inscreva aqui no canal. Se você tiver alguma nova sugestão de algum tipo de vídeo que você gostaria de ver aqui no canal, alguma nova empresa que você gostaria de ver aqui, que inclusive esse vídeo aqui eu estou fazendo a pedido de um inscrito. Sim, estou fazendo a pedido de um inscrito. Então, se você tiver algum pedido, deixa aqui nos comentários que eu vou ler, vou responder e na medida do possível eu vou trazer aqui no canal, ok? Se tiver algum elogio ou alguma crítica construtiva, pode deixar também, ok? Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!